Olá, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para mais uma live da SPNPE Braskem. Hoje a gente vai falar um pouco da importância dos lipídios na nutrição parenteral. Meu nome é Juliana Tepedino, eu sou médica nutróloga e faço parte da diretoria da SBNPE. Quem está assistindo essa live, primeira coisa, já chama os amigos, pede para o pessoal entrar, que vai ser imperdível. Hoje, quem a gente chamou para conversar com a gente é uma pessoa super especialista e vai ser o máximo ouvir ela. Se eu fosse vocês, não perdiam, hein? Não esquece que essa live, e se você gostou desse conteúdo, gostou dessa live, também se inscreve no nosso canal. Continua acompanhando tudo que a gente vai soltando, a gente sempre muito comprometido com evidência científica de qualidade. Gostaria de agradecer a Bebral, que acreditou nesse projeto, que nos apoia na realização dessa ação. Obrigada, gente. É sempre muito bom ter parceiros, que colaborem com a SBNPE. Não vou mais tomar tempo de quem merece. Esse episódio, então, a gente convidou a Gilmária Tavares para discutir o assunto sobre a importância dos lipídios na nutrição parenteral. Gilmária é cirurgiã geral, especialista em terapia nutricional parenteral pela SBNPE Braskem e nutrologia pela Abram. Ela tem mestrado em políticas públicas, MBA em gestão. Ela é diretora da Cooperativa dos Cirurgiões Gerais do Espírito Santo, médica e coordenadora da MTN do Hospital Meridional Serra e do Hospital Unimed Vitória e professora de pós-graduação em nutrologia do IPMED e do Tercios. Gil, muito obrigada. Falei, esqueci a principal parte do currículo dela. Ela é minha amiga. Isso não tem como dizer que não é a parte mais importante e ela é das pessoas mais legais e engraçadas que vocês podem conhecer. É um prazer imenso de estar contigo aí hoje e vai ser muito gostoso dividir essa hora com você. Boa noite, pessoal. Estou muito agradecida à Braskem pelo convite, SBNP Braskem, a Bebral, e pelas palavras da Ju. Eu acho que a parte mais importante ela citou no final, né? Nós somos grandes amigas e temos uma admiração muito grande uma pela outra, então eu acho que o casamento hoje vai ser legal. Eu queria citar que no meu currículo, eu acho que a gente vai construindo, né, ao longo da vida várias coisas, a gente às vezes é muito gulosa, quer sempre mais para o currículo da gente, É mas verdade. sem dúvida alguma ele pode ser resumido, e eu acho que do que eu conheço da Juliana, a mesma coisa. O item principal é a gente gostar e acreditar muito no que a gente faz, que é a terapia nutricional, e realizar isso com amor e com responsabilidade. Então, é em razão desses dois fatores que hoje a gente vai conversar um pouquinho. Obrigada mais uma vez. As palavras da Gil são exatamente essas, né? A gente quer terapia nutricional como protagonista e não como a margem ali da parte do tratamento do paciente. Então vamos para o nosso tema, Gil, e escolher um tema à sua altura, eu diria, para a noite de hoje. A gente sabe que ao longo dos anos a gente conversa bastante sobre nutrição enteral, sobre nutrição, sobre suplementação oral. Mas a gente sabe que muito mudou também na nutrição parenteral nesses últimos anos, né? E se a gente pode falar que uma área mudou muito, evoluiu muito, foi a área de lipídio, né? Então, como é que você acha que essa prática de terapia nutricional mudou? E o que que você acha que isso pode contribuiu assim, em relação ao desfecho dos pacientes? Então, Ju, eu vou me basear de quando eu comecei a terapia nutricional, em que as indicações da nutrição parenteral, infelizmente, eu acho que elas ainda são assim em alguns lugares, elas eram muito restritas àquelas indicações tradicionais, quando o trato gastrointestinal ainda não era utilizável. Hoje a gente sabe que isso se ampliou bastante, né? A gente tem os conceitos aí de nutrição parenteral suplementar, e com a evolução das soluções, e muito por conta, né, desse amiguinho nosso que é o lipídio, isso também aumentou o leque de indicação. Então, quando eu comecei a trabalhar com nutrição parenteral, o lipídio ele era protagonista principalmente
né, como fonte de energia, lógico, mas principalmente para o fornecimento de ácido graxo essencial. E hoje a gente sabe que as indicações da parenteral, elas estão muito além disso. Além disso, a gente tem várias outras facilitações, né? No início, a gente, quando ia prescrever a parenteral, ela era sempre relacionada a um aumento do risco de infecção, era necessário uma nova punção profunda para fazer a parenteral, porque a gente é daquela era que só existia na UTI o intracate, né, que era monolumen. Hoje o intracate praticamente não existe, quase todos os nossos pacientes usam duplo, triplo lumen, então quando a gente indica uma parenteral, alguns pacientes, ou a maioria deles já tem acesso, a gente tem possibilidade do uso periférico, então, enfim, uma série de situações que ampliou muito o uso da nutrição parenteral. E como as soluções também, elas surgiram as bolsas prontas para uso, né, não é só manipulada, isso facilitou muito. A gente hoje tem uma segurança muito grande. O problema só é que nem sempre é só o especialista que está prescrevendo a nutrição parenteral. E muitos colegas não especialistas eles não têm o conhecimento ou não se importam, né, com esse conhecimento de entender que nem toda bolsa é igual, né? E assim como nem todo doente é igual e ele precisa ser caracterizado na sua individualidade, e a nutrição parenteral também. Então, assim, eu falo sempre que a gente da MTN, a gente tem que fazer busca ativa, né? Tem hospitais, a gente sabe que o nosso país é muito heterogêneo, a gente tem hospital que não tem MTN ou tem atuações diferentes da MTN, em que ela não contempla 100% do hospital. E às vezes o médico vai ver aquela facilidade na prescrição de uma bolsa pronta para uso, deixa sem conhecer o que é que tem ali dentro, qual o tipo de lipídio que tem ali dentro, o que é que ele espera daquilo ali, né? Porque a gente tem na parenteral a oportunidade não só de nutrir o paciente, mas de fazer uma farmaconutrição. Então, sem dúvida alguma, eu acho que o que mais mudou foi a gente ter hoje grandes possibilidades de indicar parenteral, mas a gente precisa acompanhar essas mudanças. E Gil, você falou um negócio muito interessante, que é assim, nós duas aqui, né, uma de Brasília, uma do Espírito Santo, a gente sai daquele polo tradicional ali, Rio-São Paulo, tentando criar outras forças até de nutrição, nutrição, terapia nutricional no país, mas falando um pouco daquela realidade que não é a realidade tão dourada, assim, né? A gente enfrenta outras dificuldades e onde, às vezes, o custo-efetividade tem que ser discutido de uma forma até muito mais poderosa do que em algumas outras instituições. Isso faz parte do nosso dia a dia com uma força muito grande, né? Então, entender melhor aquilo que você prescreve, sem sombra de dúvidas, é a forma com que você tem de defender uma terapia nutricional de qualidade, né? E aí, o quanto você acha que é importante discutir sobre o tipo de lipídio dentro da parenteral, até pensando nessa questão de custo-efetividade? Bom, eu acho importantíssimo. Como eu falei, eu, como cirurgiã, trabalhei 22 anos no interior e lá não tinha parenteral, numa época que ainda não tinha as bolsas prontas para uso. E naquela ansiedade dos meus pacientes cirúrgicos serem nutridos, eu ia com a farmacêutica para uma sala do centro cirúrgico preparar a parenteral, que era o que tínhamos. Hoje não, evoluímos, gente. Hoje a gente tem um arsenal, igual a gente tem, né? Pronto para ir para a guerra, igual a gente tem na Interal e no suplemento. Então, eu acho importante porque a gente tem que se fazer uma pergunta. Eu estou querendo uma parenteral para nutrir meu paciente apenas, ou eu quero nutrir, fornecer ácido graxo, ácido graxo essencial, ou eu quero também atuar na resposta inflamatória desse paciente. Então, eu tenho que conhecer, né, individualizar o meu paciente, a doença, o tratamento e a fase da doença que esse paciente está. Se ele está naquela fase aguda de agressão, de resposta inflamatória, se ele já está numa fase de estabilidade. Então, eu preciso conhecer
bem, caracterizar bem o meu paciente para então definir qual o tipo de lipídio que eu vou estar usando com segurança e levando benefícios para esses pacientes. E aí, Gil, você falou bem, né? Para eu saber que tipo de lipídio botar, eu também preciso entender qual é a função de cada lipídio, né? Então, eu acho que talvez o nosso grande problema comece um pouco antes. As pessoas querem prescrever o lipídio da parenteral, mas muitas vezes elas não sabem qual é a função de cada tipo de lipídio para cada coisa que eles estão servindo ali. Então, a gente explorar e tentar explicar para os colegas e tentar abordar cada vez mais, né, qual é a função do lipídio, tanto na membrana, na estrutura de membrana, quanto na questão imunológica, é muito importante. Então, eu queria que você desse uma palavrinha sobre isso para a gente. É. Então, assim, né? Como a gente acabou de falar, quando eu estou prescrevendo, primeiro eu posso prescrever, e isso é realidade em alguns locais ainda, o sistema de parenteral 2 em um que não tem lipídio, né? Ou 3 em um que contém lipídio na sua formulação. Naquele que não tem lipídio, é importante saber que eu não posso passar mais do que 10 dias sem a utilização do lipídio, senão meu paciente vai ter deficiência de ácido graxo essencial. Nesse paciente, eu preciso fornecer, no mínimo, lipídio 2 vezes por semana, e o lipídio que a gente vai escolher nessa situação, sem dúvida nenhuma, é a soja, né, o triglicerídeo de cadeia longa, que é quem vai me fornecer o ácido graxo essencial. Bom, mas, obviamente, que fazer as formulações 3 em um, elas são muito mais interessantes para o paciente, né? Eu lembro sempre do poder de três, os três porquinhos. Quando eu forneço lipídio dentro da solução, minha casinha fica mais forte, né? E com isso eu tenho uma série de vantagens, desde aquelas funções dos lipídios básicas, que são as funções, né, estruturais, são as funções de fornecimento de energia, de ácido graxo essencial, mas também outras funções relacionadas à parte imunológica. Então, se eu posso oferecer ele continuamente, é muito melhor. E aí, como que a gente vai escolher qual tipo de lipídio? Vamos então conversar um pouquinho quais os tipos de lipídios que eu tenho lá na minha prateleira para escolher, né? Então, quando a gente fala de lipídio, classicamente, eu acho que muita gente já assistiu em alguma aula aquela fotografiazinha da evolução, né, humana dos macacos, trazendo lá gerações de lipídio, caracterizando em primeiro lugar a soja, foi quem apareceu primeiro, o triglicerídeo de cadeia longa, poliinsaturado, né, representado pelo ômega 6. Depois a gente veio com a segunda geração, que é o coco, né, o TCM, que tem uma absorção muito mais rápida, porque ele tem uma independência parcial de carnitina para entrar na mitocôndria, então isso facilita muito a sua utilização, o seu metabolismo. Depois veio a oliva, o ômega 9, né, que é também um monoinsaturado, e por fim veio o peixe, né, que é utilizado juntamente com outros lipídios e que é considerado de quarta geração e que é muito conhecido por conter muito ômega 3. Então é preciso a gente conhecer, né, quais são essas gerações e conhecer as características de cada um. O óleo de soja, por exemplo, ele é caracterizado por ter o TCL, mas ele tem alguns componentes. Ele tem os ácidos graxos essenciais, linolênico, né, linoleico, e ele tem também uma quantidade muito maior em relação aos outros de fitoesteróis. Os fitoesteróis, eles vêm de origem vegetal, têm uma estrutura muito parecida com o colesterol, e eles não são tão bem metabolizados pelo organismo humano. Então, eles têm uma relação potencial de estar relacionado com a colestase biliar. Então, a gente precisa conhecer que para um paciente hepatopata que já tem uma predisposição, por exemplo, para uma colestase, a soja não é um óleo bem indicado.
Mas quando eu penso no fornecimento de ácidos graxos essenciais, sem dúvida alguma, qualquer óleo que eu escolha para minha mistura vai ter que ter junto dele a soja, porque é a soja que vai prover, né, essa função do lipídio. Bom, a gente tem o coco, o TCM, né? O TCM também, ele tem suas características, como eu citei, ele tem uma independência, assim, muito parcial de carnitina para poder entrar na mitocôndria, ele tem uma solubilidade melhor, então ele tem uma série de vantagens em questão de metabolismo e absorção e fornecimento de energia de uma forma mais rápida. Ele associado com a soja, ele também torna-se uma mistura com uma solubilidade muito interessante, que tem também várias vantagens que a gente pode citar mais à frente. Depois a gente tem a oliva. A oliva, ela tem o ácido oleico numa quantidade mais expressiva que os outros óleos, né? Ela tem uma quantidade de fitoesteróis um pouco menor que a soja, né? Que também poderia estar levando a colestase, mas com uma incidência muito menor que a soja. Por fim, a gente tem o peixe, que tem o ômega 3, quase não tem esteróis, né? Tem o EPA e o DHA, e ele tem indicações muito interessantes para algumas populações de pacientes, principalmente aquelas populações que têm hiperinflamação, hipercatabolismo. Então, ele se apresenta como uma formulação bem interessante. Gil, a gente que vive essa essas várias gerações de lipídio aí, né? Sem contar a nossa idade, mas já falando, né? Nós que vimos boa parte dessas transições aí, é, qual é a vantagem, o que que você acha na vida real da vantagem do uso do TCL e TCM, que é, vamos dizer, o lipídio carro-chefe aí da gente no nosso dia a dia, para a maior parte dos serviços, até por uma questão de custo-benefício, porque é o lipídio mais disponível para a maior parte dos lugares. Ju, antes de responder sua pergunta, eu vou complementar a minha resposta anterior da seguinte forma. A gente falou das gerações de lipídios de maneira sequencial, conforme eles foram surgindo, né? Foram identificados, trabalhados para o uso endovenoso. Então, eu falei que nós temos da primeira à quarta geração, eu falei soja, coco, oliva e peixe. Só que alguns autores, eles consideram a classificação das gerações de lipídio conforme os seus componentes, que foi isso que a gente acabou de citar. Mas existem outra linha de classificação de outros autores que levam em consideração o impacto que esses óleos apresentam em relação à resposta inflamatória. E quando se reavalia isso dentro de um pacote, procurando buscar quem é mais imunoneutro, quem é mais imunossupressor e quem é mais anti-inflamatório, a gente tem então uma classificação que, ao invés de quatro gerações, a gente teria praticamente três gerações. A soja, então, seria a primeira geração, né, como imunossupressora, né, não é interessante para um paciente que está inflamado. A gente teria, dentro da segunda geração, a mistura TCM-TCL, e a mistura oliva-TCL. E numa terceira geração, a gente teria o peixe com coco, né, com TCL, com TCM. Então, assim, se a gente for pensar nessa classificação, pensando no nosso paciente crítico em resposta inflamatória, eu acho que a gente tem, assim, um leque, né, de oportunidades de uso, e sem dúvida nenhuma, se eu tenho como segunda geração duas possibilidades, o TCM com TCL e a oliva com TCL, que são também caracterizados como imunoneutros e não imunossupressores, eu poderia estar usando uma gama de pacientes enorme.
né? E aí você tocou num assunto que eu acho muito importante. Você tocou, aliás, você tocou em dois pontos. Primeiro, você não falou em cronologia do tempo, mas você destacou que a gente tem uma longa trilha de caminhada por aí. E a gente trabalhou antes das bolsas prontas para uso e antes de algumas emulsões lipídicas existirem, né, no mercado. Naquela época, o que que a gente tinha para nutrição parenteral manipulada? No início, a gente tinha TCL, TCM, e tem até hoje. Se talvez muitas pessoas que estão com a gente agora na live se pronunciarem, elas provavelmente vão trabalhar em hospitais que trabalham com parenteral manipulada e que usam TCM, TCL e não a solução com óleo de peixe. Eu trabalho não, eu sou coordenadora da Santa Casa aqui, né? E aqui a gente tem também parenteral manipulada com TCM e TCL. Então, assim, eu estou falando isso porque a gente usou essa mistura durante anos como quase única opção. E hoje a gente continua usando, né? Então a gente tem assim uma oportunidade muito grande em muitos pacientes, em muitos serviços, e a gente tem que falar, e olha só, não estou falando de custo de A, de B, de C, nem de D, até porque custo no nosso país, custo dentro da mesma cidade, do mesmo estado, ele é muito variável porque as empresas elas têm, né, outros produtos além daquele insumo, que isso pode somar um valor agregado e ter um preço trabalhado. Então, não é sobre custo que eu estou falando, é de produtos que estamos comentando, de soluções lipídicas que estamos falando. Mas estou falando que precisamos conhecer, sim, o máximo de produtos possível e ter segurança de como utilizá-los porque talvez no determinado hospital, no A, no B, no C, eles tenham valores diferentes e a gente tem que procurar qual é o melhor custo, colocando em primeiro lugar o nosso paciente, sem dúvida alguma, a segurança dele, o que é melhor para ele. Mas pensando também na saúde financeira do serviço, do convênio, para que a gente trate bem toda essa cadeia, né? Alimente bem todo mundo, para que todo mundo saia ganhando no final. Então, eu acho que, respondendo diretamente ao que você me perguntou sobre o tema da nossa aula, que é TCM, TCL, a gente tem a possibilidade de uso no paciente crítico, no paciente, pelo efeito dele ser imunoneutro, para alguns pacientes menos graves, mas inflamados sim, né? E para uma grande probabilidade de pacientes. Agora, existem, assim, algumas evidências que mostram que alguns produtos para determinadas situações de criticidade se sobressaem em relação a outros. Então, é o que eu falei lá no início da aula, a importância do beira-leito, a importância da gente estar interagindo como equipe, conhecendo, vendo o paciente diariamente, monitorando o paciente e entendendo qual o melhor time de fazer uma escolha assertiva para aquele paciente. E eu acho que você falou tudo, né? Tem papel, tem espaço para tudo isso, né? E ao mesmo tempo que a gente às vezes está num hospital onde a gente só tem, eu falo que eu tenho um hospital que tem a dieta de plantão, e a gente tem hospitais onde a gente vai ter a gama inteira de lipídios, por exemplo, para trabalhar. E é importante que a gente entenda também qual é a melhor forma de trabalhar com cada uma dessas soluções. Então, acho que por isso que esse tipo de discussão que a gente está fazendo é muito rica, porque faz com que a gente pense realmente em qual situação usar melhor cada tipo desses de lipídio, né? Mas aí, eu vou te apertar um pouquinho, assim, como você escolhe? Como você, Gil, na prática, agora é a hora do vamos ver, como você, lá no beira-leito, é, pensa, quais são os passos que passam na sua cabeça para escolher a emulsão lipídica? Antes de mais nada, você falou que eu era
especialista, não sei o quê, no início da aula. Enfim, não pode contar mentira. Você contou a mentira no início da aula. Mas eu vou falar a verdade. A gente trabalha em mais de um hospital. Eu não trabalho com um tipo de emulsão lipídica só. Eu tenho hospital que eu trabalho com TCM, TCL. Eu tenho hospital que eu trabalho com oliva. Eu tenho hospital que eu tenho, né, o peixe. E eu só não trabalho mais, graças a Deus, com a soja sozinha, com TCL sozinha. Mas Graças a Deus. mas eu trabalho, mas já trabalhei há Não, muito tempo atrás, Gilda, né? mas Mas a gente tem era o que que tínhamos, e graças a Deus tínhamos, né? Mas temos a soja hoje gente. só no Propofol, certo, Gilda? Ah, eu esqueci de falar isso, Temos, porque claro nós que vamos, temos. nós Não vamos você chegar lá. Ju, falhou um pouquinho sua voz, tá? Eu não não, ouvi o último comentário. eu falei que não gostaríamos que fosse só soja no Propofol, mas É, então temos, né? isso aí, temos. E aí, respondendo ao que você me perguntou, eu vou ser bem sincera: tem hospital que eu não posso escolher, porque eu só tenho determinada solução. Mas eu venho para casa e fico sem dormir? Não, não, porque eu tenho segurança na prescrição de todas elas. E eu conheço todas as vantagens e desvantagens de cada uma. Agora, eu podendo escolher, sem dúvida alguma, existem algumas situações assim muito específicas que eu escolheria. Então, por exemplo, se eu estou lidando com um paciente crítico, cirúrgico, eu vou preferir escolher o peixe, sim. Porque ele, a literatura mostra, os guidelines mostram que para essa população de pacientes, ele tem muito mais vantagens. Ele tem a característica de atuar como anti-inflamatório e atuar na resolução da inflamação, né? Através da produção das resolvinas, maresinas. Então, ele ajuda tanto naquela fase agudíssima da inflamação, aquele paciente hiperinflamado, como também na fase de resolução dessa inflamação. Então, se eu tenho aquele paciente que é aquela tempestade inflamatória que já me permite usar a nutrição parenteral, eu vou pensar em utilizar o peixe. E aí a gente tem vários outros questionamentos. Eu estou usando peixe, mas eu estou, como você falou, usando uma sedação numa dose altíssima de propofol, e o propofol é 100% soja. Então, são coisas que a gente tem que considerar, porque às vezes a gente fica numa angústia, num desespero tão grande e esquece, né, desses trocadilhos, dessas armadilhas que a gente tem pelo caminho. São verdadeiras ciladas, né? E, além disso, a gente leva em consideração a questão da colestase hepática. Se eu tenho um paciente que tem um histórico de colestase, ou tem um risco, enfim, ou que desenvolveu colestase, eu vou procurar trocar também pelo peixe, porque isso já está bem evidenciado que seria a minha melhor escolha. Então, a gente vai fazendo esses trocadilhos, mas como eu acho que já deixei claro que eu queria deixar assim, é, como resposta final da minha prática clínica é isso. A gente tem soluções que nos permitem fazer prescrições com muita segurança. É muito interessante a gente conhecer para saber quando não deve usar em determinadas situações, ou se a gente teria alguma oportunidade de usar uma solução mais adequada para determinada fase da doença ou para determinado tipo de paciente. Quando isso for possível, a gente faz essa troca. Eu acho que você falou legal, assim, tem umas trocadilhos que são muito interessantes, né? Medicina é um negócio muito interessante, mas beira-leite é uma coisa sensacional. Você falou tudo, assim, às vezes a gente está tão preocupado em usar um lipídio de extrema qualidade, mas numa dose
subdose, onde está muito abaixo, muito aquém da dose que a gente deveria usar, porque é uma parenteral, sei lá, em progressão, ou então um paciente que já está com triglicerídeo um pouco mais perto dos 400 e a gente não quer estourar, e o paciente, por exemplo, está sedado com propofol. Então, aquele desbalanço na cadeia, ele já aconteceu, né? E às vezes a gente tem que pensar se esse é realmente a melhor forma de lidar com esse tipo de paciente. Então, é bom a gente se questionar, né? Se naquele dia, se todos os dias a gente está fazendo o melhor por aquele paciente. E eu acho que essa é a eterna coisa de quem gosta muito de estudar, né? É aquela coisa do, pô, será que não dá para fazer para todo mundo igual, né? Não adianta só ler o. É por isso que o computador não substituiu a gente, eu acho que não vai substituir tão cedo. Vai nos ajudar muito, mas não vai nos substituir, porque a gente, nessa tomada de decisão, a gente tem muita importância. Então, eu acho que você falou muito bem a importância da gente como parte dessa tomada de decisão, baseado no que a gente entende como melhor, o melhor e o pior do que aquela solução lipídica pode entregar. E a gente quis também trazer para vocês um pouquinho dessa questão da custo-efetividade e da disponibilidade dos lipídios Brasil afora, gente, porque é diferente a disponibilidade, eu não tenho dúvida nenhuma, nos grandes centros dos locais menores. Então, é importante que a gente também entenda a disponibilidade para todos os lugares. A gente precisa fazer uma terapia nutricional que esteja disponível para todo mundo, né, Gil? Apareceu algumas perguntas aqui, vamos ver como é que o pessoal vem falando. Hein, Ju, e assim, é tão complexo essa questão do lipídio que se a gente for olhar os guidelines, a gente tem lá uma recomendação do Aspen, outra recomendação totalmente diferente do Aspen, aí você pega o cabelo assim e se mata, né? Porque realmente não tem aquele consenso. E aí, o pessoal tem usado muito o chat GPT, né? E eu Ixi, não aí conhecia, eu não conhecia. Aí eu fui e joguei uma perguntinha lá no chat GPT. Qual a emoção lipídica mais utilizada na atualidade nos Estados Unidos? E aí eu perguntei isso semana passada. Sabe o que que eles me responderam? Que não. apesar de existir uma tendência, né, e uma busca em se utilizar as emoções lipídicas com peixe, até o momento, as emoções lipídicas mais utilizadas são as emoções de TCM, TCL e TCL 100% puro, que quando você É lê o proscrito, né? guideline, ainda tem no guideline recomendação para isso. Então, assim, a gente tem que procurar, não é o que, que o guideline somente está falando, a gente tem que ter um senso crítico, né, com o guideline, a gente tem que debater com guideline, e para fazer isso a gente precisa fazer o que a gente está fazendo aqui, discutir quem é quem, dar nome, né, a cada um, saber a dose, como você falou, será que a gente está buscando fazer uma nutrição parenteral nutritiva ou uma farmaconutrição parenteral? Quando eu faço farmaconutrição, eu preciso de dose para ter efetividade. É o que eu falo sempre com a nutrição enteral quando a gente faz imunonutrição. Não adianta eu estar usando ali uma dose baixinha e usando um monte de imunonutriente caro, se eu não estou atingindo a dose que eu preciso. Então, talvez seja melhor eu progredir essa dieta para aí então eu entrar com a dose de imunonutriente que vai realmente fazer o trabalho que eu espero que seja feito. Mas vamos lá, vamos às Foi perguntas. até lembrada aqui no chat pela Alessandra, que até muito pouco Alessandra Borges, está é, aí? Ah, é, querida. faltou o trio, né? Podia ela estar na live também. Podia, podia. A próxima live a gente faz tripla. Exato. E que até muito pouco tempo o ômega 3 nem permitido nos Estados Unidos era, né? Que nós também somos dessa época, né? Onde as emulsões lipídicas com peixe elas eram liberadas na Europa, mas elas não eram liberadas para uso na América do Norte. Então a gente tinha literaturas praticamente
é, é, totalmente contrárias, assim, né? Hum. Porque a gente não tinha nenhum trabalho americano que saísse com o uso de emulsões com peixe. Então, a gente ainda vai discutir bastante esse tema, você não tenha dúvida. Mas agora eu vou passar para as perguntas mesmo. A nossa primeira pergunta aqui foi do pessoal perguntando justamente a questão do Propofol. Então, falou a Tainá pergunta assim: paciente hepatopata crítico em uso de Propofol não seria o ideal, então? Eu creio que não, porque o Propofol ele é 100%, né, TCL, então não seria, seria melhor a gente pensar em mudar o esquema de sedação para esse paciente, outras drogas. E Exato. engraçado que esses pacientes, Ju, e aí é uma observação, né? Esses pacientes com Propofol, como a gente, quando ele está em uso de parenteral, a gente faz o monitoramento do triglicerídeo, né? Tem todo o nosso protocolo de monitoramento, aí a gente encontra aquele triglicerídeo altíssimo. Não, a culpa é da parenteral. Então, Sempre. e sempre. Então, às vezes, a gente precisa, sim, dar dois passos para trás na nossa terapia nutricional parenteral, por causa do bendito, né, que tem que ser mantido. Então, é difícil. Essa aqui é uma pergunta que sempre dá bastante BO, assim, sempre dá uma ótima discussão. A Sabrina está perguntando para a gente: em paciente com risco aumentado ou muito aumentado de sangramento, você substituiria a emulsão lipídica com peixe por TCL-TCM? Nossa, E eu ainda olha, posso hoje. completar mais. E naquele Ah, que tem plaquetopenia? E naquele que fez TMO recente? Porque essas perguntas me fazem todas as semanas. é. Pois é, se você quiser responder, já que você responde toda semana, mas você me ajuda, porque não me fazem essas perguntas, mas assim, eu vou falar para você que num passado não tão antigo assim, não há tanto tempo assim, a gente ainda tinha muita dúvida com esses pacientes com sangramento assim muito ativo, né, de fazer o peixe. Hoje as recomendações já nos permitem, né, ter um pouquinho mais de segurança, de coragem em estar utilizando. E isso tem muito a ver com a maneira como o lipídio ele é feito, né? Ele é produzido. Então isso nos dá assim um pouco mais de segurança. Eu já fui aquela prescritora que não tinha coragem de fazer na plaquetopenia, né, no sangramento ativo. Hoje eu já não tenho mais assim tanto receio em fazer. Queria ouvir você também, Ju. Então, Agora, mesma coisa. Eu já foi minha prática trocar, já tem alguns anos que eu não troco, e não troco, gente, nem com plaqueta muito baixa. Eu trabalho com TMO e trabalho com pacientes, às vezes, com 10, 15 mil plaquetas por dias prolongados, por 10, 15, 21 dias. E a gente acaba mantendo a emulsão com peixe, sempre avaliando. Agora, vale a pena eu dizer para vocês a questão, muito cuidado com dose. A dose que a gente tem para recomendação ali do peixe é de 0,1 a 0,2 gramas por quilo. E quando a gente usa uma dose de peixe mais alta do que isso, e quase sempre a gente não usa isso em parenteral, mas algumas vezes a gente vai estourar isso. Se vocês fizerem um rotem do paciente de vocês, o rotem dá alterado. Então, você não dá para dizer que não tem nenhum tipo de relação com distúrbio de coagulação, principalmente em dose alta, tá? Então, de vez em quando eu começo a fazer umas presepada no hospital, que o pessoal brinca, como meus pacientes sangram muito, e o Rotem é disponível para alguns dos meus pacientes, a gente faz esse tipo de coisa. E a gente fez já rotem de paciente que estava com emulsão com peixe e trocou, e a gente viu que isso não fez diferença nenhuma. Mas se o lipídio tiver muito apertada a dose, o rotem altera. Então, eu confesso para vocês que eu sou bastante cuidadosa com dose. Essa é a minha experiência atual.
Na plaquetopenia e no sangramento eu também não troco mais, mas confesso que não tenho experiência com TMO, então por isso que eu deixei você falar, porque não é a vivência dos hospitais que eu trabalho. TMO são justamente esses que a gente consegue fazer roteiro. Então, é interessante porque a gente vai conseguindo até modular isso um pouco melhor. E tem uma outra pergunta aqui, se a gente tinha contextualizado os lipídios para pediatria. Você quer falar alguma coisa, Gil? Eu até tenho aqui algumas anotações para pediatria, se Eu também não trabalho com pediatria, então se você também quiser falar, fica à vontade. eu não trabalho diretamente com a pediatria, eu hoje, meu grupo só faz pediatria para transplante cardíaco, praticamente. Então, a gente está bem nichado, assim, a gente realmente só trabalha praticamente com um grupinho mais específico de bebês. Tudo bem que são bebês e crianças muito graves, né? Mas é só o grupo que a gente trabalha. Mas saiu um trabalho, gente, muito interessante, e talvez valha a pena vocês darem uma olhada no JPEN, foi em 2020. Esse trabalho, ele se chama Sumário de Procedimentos de Especialistas, é um consenso em lipídios e em nutrição parenteral. E ele fala do consenso dos especialistas nos lipídios, em críticos, em pacientes cirúrgicos, em pacientes de home care, e fala na pediatria também. Então, como eu estava me preparando aqui para estar nesse momento com vocês, eu acabei lendo a parte da pediatria, então posso dividir essa parte com vocês. E eles falam que é muito parecido hoje com o que a gente tem com o adulto, onde a gente tem para aquele muito inflamado, cirúrgico, crítico, uma superioridade relativa para as emulsões com peixe, porque seriam mais imunopositivos, uma melhora de resposta imune, mas que para uma grande gama dos pacientes, a gente usaria, sim, as emulsões de base, que são essas emulsões poupadoras de soja. Eles usam muito esse termo, tá? A gente tem que ser poupador de soja hoje em dia. É usar o mínimo de soja que a gente puder. É a quantidade de soja que for necessário para fornecer ácido graxo essencial, mas não para estourar mais nada. Então, que a gente use qualquer tipo de emulsão lipídica poupadora de soja. Eu achei bem interessante esse termo que eles usam bastante no consenso inteiro. E vai de encontro a tudo que a gente acabou de falar aqui, né? O porquê disso. Principalmente em crianças graves, a gente tentar usar uma solução que não seja imunossupressora. E a soja a gente vai deixar essa reserva justamente com essa finalidade específica. Exatamente. Ela é vilã, mas ela é heroína também, porque sem ela a gente não Não, sem fornece ela ácido não dá graxo para gente, essencial. não dá para E aí brincar. a palavra-chave se chama dose, né? Exatamente. Então, lembrar que é poupador e não, a gente nunca tirou a soja, Não é tá, gente? anulador. Exato. Nenhuma das emulsões vem sem soja, elas vêm controlando a dose da soja. Então, acho que isso é uma mensagem bem importante que a gente quer deixar, né, Gil? Onde Sim, as coisas foram praticamente se somando, né? Os conhecimentos foram se somando, bem como as progressões das emulsões. a gente não tem oliva, não tem TCM e não tem o peixe sem a soja, né? Todas as soluções têm ela com composições diferentes. Aí perguntaram aqui, a Juliana perguntou, e para o paciente crítico com propofol, então, é melhor usar TCL, TCM? Não, eu acho que isso acaba encaixando em tudo que a gente já discutiu aqui. Eu não consideraria que é melhor usar o TCL e TCM, eu consideraria individualizar o paciente para individualizar a minha conduta. Se ele tiver, como eu falei, sedado, grave, hiperinflamado, eu vou procurar usar o peixe, sim, mas sabendo que eu estou usando um óleo com um objetivo, mas que tem alguém me sabotando, mas eu estou tentando, né? Eu não vou talvez extrair 100% do que eu estou desejando, mas eu vou tentar extrair um pouco disso. E você, Ju, você faria diferente?
Eu acho que o meu depende muito da situação que eu tô, porque como a gente acaba tendo que contar a caloria que a gente está dando pelo Propofol, É, e descontar também a quantidade de lipídio que a gente está dando pelo Propofol, fica muito difícil de atingir a dose de ômega 3 correta nessa é, situação. 0102. E aí, nesse momento, o custo-efetividade ele balança para mim porque eu vou ser É. cobrada por esse custo-efetividade também. Então, eu confesso que dependendo da dose de Propofol, eu começo a realmente repensar que tipo de lipídio eu estou usando por uma questão de dose. É o que você falou, eu não chego na dose terapêutica. Então, o benefício que eu teria que dar por aquele lipídio, ele na verdade não vai acontecer na dose que eu estou dando. Eu acho que precisa muito a gente individualizar, né? Como você falou, reavaliar cálculo, ver também a gente está falando do Propofol, mas que quantidade de Propofol está Isso, sendo pode ser pouquinho e vai utilizada, fazer né? diferença. É, então, acho que é individualizar. Mas esse racional que eu fiz e acho que o que você fez, ele vai ser resultado disso aí, de quanto eu estou dando de um, de outro, e qual é o cálculo para esse paciente também, né? Se a gente está falando de um paciente de 50 quilos ou um paciente de 80. Então, eu acho que tudo isso vai impactar nessa escolha nossa. E é totalmente beira-leito, né? É uma É. decisão de você avaliando o paciente de forma individual. E por isso que não é avaliar papel, não é avaliar a 300 metros, 300 quilômetros de distância, é avaliar ali no beira-leito. Isso aí. Alguma outra mensagem final que você quer deixar, Gil? Eu queria falar assim várias coisas, mas bem rapidamente. Eu acho que apesar da nutrição parenteral ela ser uma prescrição mais caracteristicamente do médico, toda a equipe ela tem que estar incluída e assim interessada em saber o que que a gente está fazendo para aquele paciente. Eu acho que a nutricionista, o farmacêutico, o enfermeiro, e eu falo isso porque eu já passei por instituições que não havia esse interesse. Ah, o médico prescreve, deixa que ele assume essa responsabilidade. Eu acho que a gente trabalha em hospitais que cada vez mais eu volto a frisar o fato de estarmos num país muito grande, muito heterogêneo. A gente tem acompanhado várias mudanças na medicina, né? Na medicina que eu falo é na nossa atuação. Então, hoje a gente tem olhares diferentes de gestão e o custo, sem dúvida alguma, ele é visto de maneiras também bem individualizadas e diferentes, e a gente precisa conhecer tudo para poder brigar mesmo, e essa é a palavra, brigar para o que é melhor para o nosso paciente, para o resultado, o desfecho final do nosso trabalho. Eu acho que essa discussão que a gente tem hoje ela é interessantíssima, mas de nada também adianta fazer uma escolha assertiva de uma fonte lipídica se eu não lembrar que a minha parenteral ela tem água, né, que essa água ela tem que entrar no cálculo do balanço hídrico. Eu não devo, eu devo lembrar o intensivista ou o prescritor, né, para considerar a minha parenteral, para olhar para ela com muito carinho. Eu acho que se precisa ter um monitoramento muito certinho, redondo, né, porque não é só ir lá prescrever uma bolsa pronta para uso e tá tudo bem. Eu acho que tem que lembrar que as bolsas prontas para uso, elas fizeram a diferença no caminho da nutrição parenteral. É maravilhoso, traz uma acessibilidade ao interior, a locais que antes não teriam oportunidade dessa prescrição, mas a gente lembrar que elas são incompletas, elas precisam, né, ser acrescidas de oligoelemento, de polivitamina. Isso tudo eu estou falando num bolo assim muito generalizado, por quê? Porque não adianta nada a gente investir numa fonte lipídica cara se a gente não investir numa prescrição adequada, num conjunto, né, de cuidados e controles que só uma MTN com vontade, né, que
busca individualizar o paciente e o melhor para ele, vai conseguir fazer. Acho que esse é meu recado. Gil, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar com você aqui. Seja sempre bem-vinda. Esse é um canal aberto para ti. Pode voltar muitas vezes e a gente vai te chamar, você pode ter certeza. E a todos vocês que acompanharam a gente aqui de mais uma live da Braskem SBNPE, obrigada por estarem com a gente nessa noite. Obrigada, B. Brown, por ter nos ajudado a tornar esse momento possível. E aguardo vocês em uma próxima. Um beijo, até lá.